Para pitaia partida, eu vou pegar meio a meio o amarelo canário e o marfim. Aí eu vou passar aqui nessa beiradinha aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui tem eu esqueci de tirar o risco. Tem uma dobrinha aqui, ó. Aí aqui é nessa curva que tem que passa o amarelinho misturado com o marfim. E aqui assim. Já vou pegar e vou passar também nessa parte aqui. Vou diminuindo aqui a tinta para cá e para lá, ó. Vou sombreando. Já vou passar nessa outra aqui também, ó. Aqui assim. E aqui. Aqui mais nessa volta embaixo, pode ser mais só o marfim mesmo, só uma sujeirinha do amarelo. Aqui, ó. E aqui. Depois a gente vem fazendo os detalhes, só para fazer um fundo aqui. Eu falo que é para fazer uma base para depois vir com os detalhes. Meu pincel tá meio grande, vou pegar o número 2. Com o verde musgo claro, eu venho e vou passar aqui nessa parte que ficou faltando tinta. Que ficou sem a mistura de amarelo com o marfim. Aqui. E aqui. Com verde kiwi, eu venho já dando uma passadinha aqui, ó. Dando uma contornada. Tiro o excesso de tinta. Venho aqui por baixo. Aqui ele vem também. E aqui também. Aqui eu vou esfumando para cima, esfumando aqui para baixo. Contorno aqui. Tiro o excesso de tinta para poder fazer o degradê aqui, o sombreado. Jogo o verdinho aqui por trás. E aqui vem o verdinho aqui na ponta. Dá uma contornadinha.
Aqui por baixo, ó, é verde. Aqui é bem pouquinho. Com verde musgo e verde pinheiro, eu venho escurecendo um pouco mais alguns lugares. Vou misturar meio a meio o verde musgo com o verde pinheiro. Venho aqui nessa pontinha. Aqui é mais escurinho. Venho diminuindo aqui com a cor. E aqui por baixo é escuro, porque tem a dobrinha, então faz sombra. Então, onde tem sombra, é mais escuro. Tem profundidade, né? E aqui no fundo também é mais escurinho. Aqui nessa ponta, escuro. Nessa curvinha aqui é um pouquinho mais escuro também. Aqui, um pouco mais escuro. Tem um pouquinho do sépia aqui assim, ó. E por baixo, aqui também, que é para poder acentuar aqui essa dobra, aparecer melhor. Aí, vamos dar uma esfumada aqui. Um pouquinho também ainda desse sépia, mas é muito pouquinho aqui nessa curvinha. Vamos passar o escuro aqui por baixo, nessa curva também. E na ponta também. Aqui por baixo, ó, aqui, ó, é escuro porque tá por trás da pitaia. Aí eu vou clarear um pouquinho aqui com o marfim, só aqui, ó. Tem um pouquinho de sépia, mas um pouquinho de sépia com rosa, assim, ó, acho que com magenta. Deixa eu misturar aqui. Ele vai um pouquinho de, tipo um contorninho, acho que é porque é meio sequinho. Tem umas partes meio sequinhas nele aqui, ó. Alguns lugares tem uns sequinhos, sabe? Aqui, ó, tem um pouquinho de umas partinhas meio seca. Aqui, como tá mais escuro, não tá aparecendo muito. E aqui vem também, aqui tem um contorninho aqui. E vem sombreando aqui pra dentro.
Ainda uns batidinhos, porque ele é todo irregular, para passar essa impressão de textura, a gente dá os batidinhos. Tem uma partinha aqui que é mais escura mesmo. Aqui ainda com sépia tem uma curvinha aqui. E nós vamos sombrear ela pra lá. Com pincel sem tinta, eu vou dar uma tirada um pouquinho aqui, isso. E aqui do outro lado tem também um pouquinho de rosa com sépia, mais rosa do que sépia, mas tem uma curvinha aqui, ó. Aqui. Só fazendo aqui o detalhe, e depois dá pra fazer com um pincelzinho maior. Vou passar um pouquinho mais desse escuro aqui na curvinha. Vou pegar o rosé e passar fazendo o fundo aqui dessa lateralzinha aqui da pitaia. Agora, essa parte que sai ali pra fora, ela é meio verde. Então, vamos deixar ela sem tinta por enquanto. Aqui é a mesma coisa, tem umas casquinhas de cal, mas a parte verde nós vamos deixar por último. Peguei um pincel um pouco menor, porque aí enquanto dá uma secadinha nesse fundo, eu vou pegar o verde kiwi, já vou pegar o kiwi direto e vou fazer aqui, ó. Aí vamos passar um pouquinho do rosa para poder dar uma misturadinha ali e um pouquinho do amarelo aqui, ó. Vamos passar um pouquinho escuro aqui. Tem que passar um pouquinho do sépia por trás para fazer a profundidade aqui, ó. Bem pouquinho. Desse lado é só. Aí aqui tem umas pontinhas que eu não tirei, mas tem umas pontinhas aqui, ó. Elas ficam um pouquinho mais levantadinhas. Aqui começa no rosa, passa pro amarelinho. E a pontinha já vou jogar logo verde escuro. Mas não fica legal, viu? Tem que ir por etapa mesmo, tem que jogar um pouquinho claro. Aqui também tem um verdinho. Um escurinho na ponta.
e um pouquinho do amarelo aqui no meio. Para misturar aqui no rosa. Aqui é um pouquinho mais largo, porque aqui tem tem que pegar o vinho. Bem pouquinho vinho, porque ele vem aqui, ó. Vou passar o rosa primeiro, depois eu venho com o vinho. Bom, então vamos misturar aqui o magenta com o rosa escuro. E vem aqui. Passando por cima de onde foi colocado o rosé. Um pouquinho do marfim, nós vamos dar uma passadinha aqui, ó. Porque a claridade tá desse lado. Aqui nesse meinho, também vai um pouquinho aqui do marfim. E aqui no fundo vai um pouquinho, pode até misturar o sépia com o vinho e fazer um fundinho aqui. Pegar um pincel menor um pouquinho para fazer do outro lado aqui, que também tem uns pedacinhos bem pequenos, escuro, então tem que ser com um pincelzinho 2 bem gastinho para dar certo. Ou o 0, o filete também dá. Aqui, por exemplo, ele tem uma entradinha aqui, ó. Aqui também, ó, onde vai o vinho. Porque aí no restante vai a misturinha de rosa com rosa escuro com magenta. E aqui vai dar uma mescladinha, dando uma subidinha aqui. Aqui vai só um pouquinho, uma sujeirinha do rosa, ó. Da misturinha do rosa. Aqui ele vem aqui e dá a volta. Esqueci de terminar esse pedacinho. Tirar o excesso ali. Aqui pode jogar um pouquinho mais escuro.
aqui. Com o vinho misturado com o magenta, mais vinho que magenta, nós vamos dar uma passadinha aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui. Eu tinha pensado de fazer essa parte de dentro, aqui a polpa, de rosa, a parte rosa. Mas acho que vai ficar muito rosa. Uma outra hora eu experimento fazer com rosa, mas hoje eu acredito que eu vou fazer no branco, porque eu acho que vai dar mais vista. Vai realçar mais a pintura se eu fizer branco. A polpa branca. Bem pouquinho, quase nada, mas dá uma diferença, ó. Aqui vai um pouquinho de marfim, depois a gente vai jogar um pouquinho de brilho, aí joga um branco, mas nós vamos jogar um pouquinho mais claro, porque tá por cima e a luz tá pegando aqui, a claridade, né? Então aqui tem que ser um pouco mais claro. Pode até colocar um pouquinho do amarelo, mas é pouquinho. Sujeirinha aqui para clarear um pouco mais. Com o marfim também eu venho de novo aqui, ó, dando uma retocadinha. Nessa pontinha. E com esse marfim ainda também, eu venho aqui, ó. Dá uma clareadinha. Agora aqui já é escuro. Peraí. Aqui já vai escurinho, porque tá aqui por baixo. Bom, depois a gente dá um retoque aqui com o vinho, escurece um pouco mais e passa o branco onde precisa clarear. Vou fazer agora a polpa. Eu já preenchi a parte aqui da polpa com o branco, uma esquinha de nada de cinza chumbo, só que agora eu vou pegar um pouquinho mais de cinza chumbo, misturar com o branco e venho aqui, ó. Um pouquinho por dentro aqui, ó. Dá uma distancinha e vem dando uma passadinha. Tiro o excesso da tinta e vou puxando essa cor aqui, acinzentada, pro meio. É mínima a quantidade de cinza que vai aqui junto com o branco, é só para dar um efeito. E tem por baixo, sempre tem aquela, é meio acinzentado por conta que por baixo tem sementinhas. E essas sementinhas não aparecem, só aparece algumas que tá por cima, mas a gente vê a sombra da sementinha que tá por baixo. Então, nós vamos dar umas pinceladinhas, fazendo como se fosse vendo aquela sombrinha da sementinha que tá lá por baixo, sabe?
Então, vamos fazendo uns batidinhos aqui, umas pinceladinhas. E as sementes, elas se concentram mais também aqui no meio, pelo que eu tive observando na pitaia. E principalmente cortada na vertical. Quando o corte é na vertical, a semente fica de uma forma. E quando o corte é na horizontal, é diferente também. Agora, com o pincelzinho filete, eu vou fazer a sementinha. Eu tô usando aqui um pincel filete da Tigre, não sei, mas é o número 0, não sei a série. E aí, vou fazer primeiro umas sementinhas, que pode estar para uma direção, que pode estar para outra. Eu vou fazer no cinza misturado com branco, que é para aparecer aquelas sementinhas que estão por baixo. Depois eu venho fazendo com o preto. Ainda estou em dúvida se essa semente é preta mesmo. Pelas imagens que eu vi aqui, parece que sim. Eu já comi pitaia, já vi, já várias, mas não me lembro assim se é um sépia com preto, se é preta mesmo. Pelas imagens aqui, parece que é preta mesmo. Acho que tá bom já de sementinha. Talvez até coloquei muito grandinha, não sei. Vou tirar até com o dedo, vou tirar o excesso aqui. E depois eu acho que tem que dar uma passadinha de branco por cima para poder... Peraí, deixa eu até pegar um pincel aqui. Tô achando que ficou muito cinza, sabe? Vou passar um pouquinho de branco aqui em algum meio, em alguns lugarzinhos. Entre meio aqui a semente. Eu achei que ficou muito cinza. Também talvez é bom se esperar secar um pouco e dar uma passadinha no branco por cima, assim, ó, para dar a impressão que a semente tá por baixo. Ó, já até deu para fazer. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto. Tem medo do preto ficar muito forte, então eu vou pegar um pouquinho do preto misturado com o sépia. E vou fazer a sementinha. Elas são muito pequenininhas, meio compridinha. Tá ficando meio arredondadinha, eu quero ela mais compridinha. Aqui é paciência, fazendo ela bem pequenininha, meio compridinha. Ela concentra mais no meio, pelo que eu percebi.
Acho até que eu já coloquei muito aqui nessa lateral. Pode colocar menos. Ela concentra mais. Tem também nas laterais, mas menos. Tem muito no meio. E depois vai indo, vai diminuindo para as beiradinhas. Aqui ainda vai algumas aqui e acolá. Mas a concentração maior é no meio. Vou fazer mais aqui no meio, depois eu vou para as laterais. Quando eu comprar, que eu achar, eu vou comprar para eu analisar certinho. Mas como essa é a primeira vez que eu pinto, e ainda não tenho uma aqui para olhar, não vai ficar muito parecida, não. Aqui no pezinho tem bastante sementinha. Aqui assim nas laterais tem algumas aqui, umas salpicadas. Aqui mais no meio ela é mais concentradas. Tem algumas nas laterais meio salpicadinha, assim. Não muito montuadinha, mas meio que enfileirada. Aqui assim. Nessa beirada. Meio que fazendo uma borda. Acho que também chega. Tem uma parte aqui que é um ressecadinho. Sei lá se é um ressecado, mas assim, é uma partinha meio seca. Aqui assim. É uma misturinha de sépia com magenta. E aqui assim tem também. Agora com o pincel eu venho fazendo os
sombreado aqui. Eu deixei sair um pouquinho aqui do branco para fora. Dá uma retocadinha aqui. Passar um pouquinho do vinho. Tem que esperar dar uma secadinha, passar de novo, que aí vai na arruma. Porque o branco, ele para ser tampado, dá trabalho também, para cobrir. Tô dando um toquezinho aqui de brilho, de claridade com o branco. Aqui não pode ser muito, mas tem um pouquinho. Eu exagerei, mas eu vou arrumar. Porque tá por baixo, mas tem aqui um pouquinho de claro para esse aqui ficar sobre esse, ó. Também nós vamos vir com o vinho de novo, porque tá por baixo, então aqui tá bem mais escurinho. Isso. Vou passar um pouquinho do rosa aqui, nessa parte que tem claridade. Deixar o vinho só que mais no pezinho. Aqui embaixo também tô achando muito vinho. Vou passar um pouquinho do rosa. Aqui também tô achando que tá muito vinho. Jogar um pouquinho do branco com o pincel sujo do rosa mesmo, para não ficar branco. Aqui eu vou escurecer só um pouquinho com sépia, dando umas batidinhas nesse miolinho. E ali, eu quase tampei tudo, mas aqui tem um ressecadinho aqui, ó. Uma parte meio seca. Aí a gente vem com um pouquinho do marfim, cadê? Eu já tampei ele, tá aqui. Vem um pouquinho do marfim, e aqui pode ser até puro. Aqui assim, ó, que aí dá essa impressão do sequinho ali. O sépia fica aqui.
Ele é meio desigualzinho mesmo, meio com uns batidinhos. E aí vem o marfim aqui do outro lado, contrastando. Aqui. Acho que eu exagerei no sépia. E também pode fazer um pouquinho aqui. E quando ela resseca, ela fica uma parte esbranquiçada também. Vou colocar um pouquinho de semente só com cinza chumbo. Eu acho que vai dar um efeito mais interessante. Não, acho que vai ter que misturar um pouquinho do branco. Mas tem que ficar mais escuro do que aquelas primeiras que eu passei. Eu gostei do efeito, mas ó, tem que ficar um pouquinho mais forte em alguns lugares, eu acho. Principalmente aqui mais no meio. Pra dar aquela impressão de sementinha que tá por baixo. Acho que tá bom agora. Para fazer aqui uma sombra, embaixo, aqui uma base, eu peguei o erva doce, diluí e vou dar uma passadinha aqui. Bem suave essa cor, mas é só para fazer uma base mesmo, porque depois eu vou fazer a sombra aqui com um pouquinho do cinza chumbo. Para quem tá começando, é bom passar aqui com um pincel menor. Eu já tô arriscando aqui, mas assim mesmo ainda é danado para passar por cima e não fica legal. Passa por cima da pintura, aí não fica bom. É como se eu estivesse pintando aqui um forro de mesa, alguma coisa assim. Vai sumindo com essa tinta para os lados. E vou subir um pouquinho aqui. Aqui eu vou ter até que pegar um pincelzinho menor para fazer esse meio aqui, porque senão não vai dar bom não. Ó, bem pouquinho. Aqui também bem suavinho. Agora eu vou fazer aqui no meio. Se bem que aqui nós vamos ter que escurecer um pouco, por conta que tem a sombra da pitaia, dessa pitaia pra cá. Bom, agora eu vou pegar o cinza chumbo, vou diluir um pouquinho, porque ela tá bem grossa a minha tinta, porque se tivesse mais ralinha, poderia até ficar sem. E agora eu vou aqui. Vou escurecer um pouquinho aqui, porque aqui também tá... A pitaia tá fazendo sombra.
e aqui. Vou ter que jogar um pouquinho num tom verde. Vou pôr um pouquinho do verde pinheiro. Porque como aqui é verde erva doce, então tem que ser um tom. Não pode ser só o cinza, porque senão fica estranho. Tem que ser um tom acima aqui, né, do erva doce. Mas o cinza eu gosto bastante dele para fazer a sombra. Escureci aqui um pouquinho com o verde, pinheiro e o cinza. Eu não tenho a pitaia que eu tirei de modelo é uma pitaia de verdade, cortada no meio, mas ela não tá refletindo sombra. Tem um moço segurando ela na mão, então não tem como eu olhar a sombra dela por lá. Então aqui a sombra vai no olhômetro mesmo. Ó, vou mais compridinho um pouco aqui, ó, por conta dessa partinha aqui que reflete aqui embaixo. Tá pronta a nossa pitaia, né? E agora vou assinar e tá prontinho.